Agora eu vou abrir aqui o nosso painel para que todos possam explorar toda a experiência, toda a expertise aqui do nosso professor. A gente vai ter um momentinho aqui para uma integração. Então, quem quiser interagir aqui com o nosso professor, fazer perguntas sobre governança, sobre o painel, todas as exposições que foram feitas aqui, eu só peço que levantem a mão, nós vamos ter aqui 2 microfones à disposição, não precisam levantar, os nossos servidores estarão aqui, vão levar os microfones até vocês. Vamos explorar essa experiência aqui do nosso professor, a fala dele ali no início para tentar responder, não é, professor, a pergunta, será que estamos preparados efetivamente para aplicar a nova lei de licitações? E depois do último painel, do último slide que ele passou aqui para a gente, né, remontando aí a resolução do CNJ, a resolução 347, com as 4 diretrizes basilares para a gente implementar mecanismos de governança de contratações, a pergunta fica, né, em um nível maior de dificuldade para responder. Se nós temos todas estas bases estruturantes hoje à nossa disposição, nós temos as resoluções que tratam do plano de contratações, nós temos efetivamente plano anual de capacitação, mapa de gerenciamento de riscos, por que ainda nos sentimos, né, nesse limbo, porque ainda sentimos aí que não estamos preparados, né? E aí é muito importante essa pergunta no painel do nosso professor Paulo Alves, porque ainda há um verdadeiro abismo, as pessoas ainda, principalmente aqui o nosso público hoje, todos atuantes aí no macro processo de contratações, de modo operacional, efetivamente, muitos servidores ainda não se sentem inseridos no contexto de governança. Ainda há aquela falsa sensação de que governança ela só é praticada pela autoadministração. Mas depois das palavras do nosso professor, nós sabemos que governança de longe é isso. Governança deve haver em todos os níveis da instituição, na autoadministração, no nível operacional e também no nível tático. Né? Até entendo muitas vezes essa sensação de não se sentir inserido nesse contexto, porque muitas vezes o próprio conceito de governança nos leva a todas essas questões. Um conceito, às vezes, muito abstrato, parece algo inalcançável e muito longe das nossas rotinas administrativas. Mas nós praticamos muita governança. É porque muitas vezes é difícil atrelar o nome, efetivamente, ao conceito, né, com a prática que nós vivenciamos. Eu lembro quando eu cheguei na subsecretaria, quando estava ainda avaliando ali as estruturas, quando eu comecei a falar de governança, o pessoal olhou para mim e falou, não, aqui a gente só faz licitação, calma. E quando eu senti aquela barreira, eu falei, calma, eu vou ter que aqui implementar política para que eles se sintam inseridos nesse contexto, efetivamente. Porque governança vai desde a nossa organização na caixa do SEI até o nosso plano estratégico institucional. Então, efetivamente, precisamos, né, diminuir o espaço entre o que nós falamos e o que nós praticamos de governança. Nós praticamos realmente muita governança, mas, às vezes, não estamos atrelando a nossa atividade a efetivamente todo esse contexto. Então, vamos enfrentar efetivamente essa barreira e acreditar que nós estamos inseridos, que nós somos parte muito importante em todo este processo. Muitas vezes nós ficamos aguardando ali orientações gerenciais para poder seguirmos, mas cabe a nós também fomentarmos as políticas internas para resguardar todos os servidores que atuam no macroprocesso de contratações. Apesar de hoje termos muitas orientações, tanto do Poder Executivo quanto do CNJ, orientações mais gerais, os normativos internos são extremamente importantes para nos resguardar, de acordo com as nossas estruturas e com a nossa capacidade, com o nosso nível de maturidade em governança. Porque, efetivamente, uma política que é muito bem aplicada em um órgão pode não necessariamente ser bem aplicada no meu órgão. Eu tenho que avaliar e repensar e entender o meu nível de governança. Em alguns órgãos já temos aí mecanismos de governança muito bem implementados e a maior dificuldade é só encaixar as peças, alocar essas peças. Então, pegar um servidor que tem determinado know-how, determinado perfil e colocá-lo em uma atribuição em que ele vai conseguir ter mais êxito e, o melhor, incentivá-lo a continuar naquele local, lhe dando condições e fazendo com que aquele servidor tenha interesse em progredir naquele local. E nós temos órgãos em que a gente vai ter que mudar toda uma cultura institucional para começar a entender e falar um pouquinho de governança.
tá? Mas aqui foi só um parênteses aqui, né? Quem sou eu para falar de governança perto aqui do presidente da Companhia Brasileira de Governança das Contratações. Eu queria abrir, eu vi alguém levantando a mão aqui para fazer uma pergunta. Já temos ali, pode fazer sua pergunta, professor. Boa tarde, professor, tudo bem? O que ainda falta para que a resolução 347 do CNJ esteja em plena consonância com a Lei 14.133, se é que falta? Muito boa essa pergunta, muito boa. Essa foi uma preocupação que eu vi em muitos colegas, especialmente ministrando para os colegas do Judiciário, que se perguntavam, e agora? A gente caminhou bastante na implementação da 347, poxa, e agora veio a lei para, eventualmente, gerar toda uma... Não se preocupa não. Não se preocupe, porque, efetivamente, não há dissonância entre aquilo que você já está fazendo ou deveria estar fazendo, quanto ao cumprimento da Resolução 347 e aquilo que a nova lei traz. Essa é a boa notícia que eu quero deixar para vocês. A nossa Resolução 347, ela foi totalmente acolhida pela Lei 14.133. Não há nenhum traço de ilegalidade na resolução. E essa é uma excelente notícia. Amigos, a base da nova lei de licitações fala sobre plano anual de contratação. Só chama por outro nome, mas é a mesma coisa. A nossa nova lei de licitações, olha, e eu vou dar endereço para você agora de resposta, tá? Quais eram os 4 instrumentos da Resolução 347? Vamos lá. Plano anual de contratação. Você quer encontrar respaldo na lei? Vai lá no artigo 12, inciso 7, vai lá no artigo 18, caput. Você vai encontrar 2 menções explícitas ao PCA ou PAC, certo? Você quer encontrar respaldo para você continuar fazendo o seu plano de logística sustentável, que a resolução manda? Show de bola! Vai lá no artigo 5º, veja que o desenvolvimento nacional sustentável é um objetivo, e um princípio, e depois vai lá no artigo 11, no inciso 4º, e você vai encontrar o desenvolvimento nacional sustentável como objetivo do processo. Ah, mas Paulo, lá não está escrito plano de logística sustentável. Mas, meus amigos, quem materializa a persecução do desenvolvimento nacional sustentável se chama PLS. Aí você fala, e o plano de tratamento de risco do macroprocesso? Paulo, quero ver você achar essa. Acho tranquilo. Caput do artigo 169, que diz que a administração, órgão ou entidade, tem que estar submetido a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos. E antes que você diga para mim que quem faz isso é o mapinha, primeiro que o mapa de risco do processo não é prática contínua e permanente. E segundo, que a previsão da elaboração do mapa de risco está lá no artigo 18, inciso 10 da lei, que fala da análise dos riscos que possam comprometer a licitação e a boa execução contratual dentro da fase de planejamento. E aí, meus amigos, quando a gente fala de plano anual de capacitação, gestão por competências, aqui não tem dúvida, artigo 7º, que fala explicitamente que a ocupação das funções chaves da lei serão feitas mediante gestão por competências. Pronto, está resolvido. Os 4 instrumentos da nossa Resolução 347, embasados na Lei 14.133. Então, fiquem em paz. Todos os meus amigos que aqui estão, fiquem em paz. Cumprindo a Resolução 347, você está cumprindo também a Lei 14.133. Respondida a pergunta? Alguém mais, pessoal? Alguém gostaria aqui de explorar aqui o nosso professor? Mais um ali. Boa tarde, professor Paulo. Não é bem uma pergunta, é mais uma provocação, uma exposição de uma angústia de quem está à frente de um controle interno, não no âmbito federal, lógico, mas no âmbito municipal. E mais, no município de 30 mil habitantes, e pela vasta experiência do senhor, o senhor já dá para perceber o quadro preocupante que a minha é. Como implantar toda essa estrutura de governança em um município onde o controle interno ele é composto de apenas uma pessoa, um servidor, quando a comissão de licitação ela é uma coisa para inglês ver, e é composta também de apenas um profissional que está extremamente acarretado de inúmeras outras funções, não há segregação de função. E, por fim, a última uma das situações que o senhor expôs,
quando tem um orçamento também que é apenas uma atualização monetária? Não é bem uma pergunta, é uma exposição de angústia. É o divã. Exatamente, esse momento. Estamos aqui no divã. Não, tá tudo certo, é isso mesmo. Podia botar aquela cadeira reclinada aqui em cima, ia ser excelente. Cada um tem direito a 5 minutos de divã aqui. Não, professor, eu preciso de 5 horas. Vamos lá. 5 dias. Meu amigo, eu vou até levantar de novo. Minha coordenadora, me permita levantar aqui, quebrando o protocolo. Que eu me identifico demais com essa situação. Quero ficar até perto de você aqui. Essa situação eu vejo mais do que nunca. Tá? Um dos motivos pelo qual, com o coração rachado, eu tive que me desligar do conselho, e quem presenciou as minhas lágrimas da despedida sabe que isso é verdade. Um dos motivos pelo qual eu me desliguei do conselho há uns meses atrás foi para me dedicar integralmente à entrega de governança neste lugar onde você está. É por isso que hoje eu estou à frente da Companhia Brasileira de Governança. Minha diretora executiva está ali. A gente está com um stand ali embaixo para falar a respeito disso. Por quê? Porque a gente entende que o desafio de chegar à governança é primeiro desse lugar, doutor. A governança, eu falei isso aqui a palestra inteira, a governança para os nossos colegas do judiciário está toda disponível. A gente tem estrutura, normatização, a gente tem estrutura física e de pessoal para colocar a governança para rodar. Na verdade, ela já tinha que estar rodando, tá, gente? Agora me permita falar aqui com o meu amigo. Lá nesse contexto municipal, onde a realidade é totalmente distinta, meu amigo, a governança é possível? Te respondo, sim. E digo mais, ela não apenas é possível, como já está acontecendo. Só que com uma diferença, meu amigo. Num modelo de governança adaptado a essa realidade. E é por isso que eu falo o tempo inteiro, meus amigos, e isso aqui serve. Quem aqui é de sessão judiciária aí? Vamos lá, levanta a mão. Aí, a sessão... Eita, ferro. Coisa boa. Muito feliz. Porque, vejam, todo mundo olha para a gente, quando fala assim, federal, né? Eu sou federal, servidor federal de órgão federal. Acabou, você é o bacana. Não é isso? Você é o bacana, você tem toda a estrutura. Uma limusine te busca em casa de manhã, te leva para o trabalho, não é isso? Só que a realidade nossa é bem diferente. E muitos órgãos federais, doutor, vivem a mesma realidade que você vive. Mentira ou verdade? Agora veja, para estes colegas que disseram verdade, até que um pouco mais de choro. Verdade. As lágrimas descendo. Para esses... De novo, derrubei o negócio aqui. Não. Para esses colegas, o desafio é o mesmo. Só que vejam, amigos, nós precisamos estabelecer regulamentos que respeitem a realidade. Eu falo isso para todo mundo. Não adianta você ficar esperando a norma que a SEGES vai soltar, e a SEGES tem a política de governança do Poder Executivo Federal, e querer reaplicar ela no seu contexto, não. Doutor, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela lista que eu mostrei para vocês de 4 instrumentos, quando você vai para a portaria 8678 da SEGES, vira uma lista de 9 instrumentos. Doutor, a gente está dando conta de implementar 4, vai querer implementar 9 instrumentos? Não, calma. Vamos estabelecer uma estrutura de governança que seja enxuta. Vamos dizer assim, o mínimo para rodar. E eu digo para o senhor que é possível rodar com aqueles 4 ali. No seu município de 30 mil habitantes, porque nós já estamos implementando, não é isso, Cleane, em municípios de menos de 30 mil habitantes. Municípios que vão de 5 mil a mais de 100 mil habitantes. Mas com um modelo de governança adaptado à realidade, adaptado à limitação estrutural, material de recursos humanos e de recursos financeiros. É necessário modular um modelo. E veja que esses 4 são possíveis, tá, doutor? Possíveis e necessários dentro do contexto. Amigos, sessão judiciária, sejam fortes, valentes e acreditem, a estrutura com esses 4 instrumentos, ela é possível. Especialmente naqueles regionais, e eu sei que cada regional tem uma cultura diferente, existem regiões que funcionam de forma sistêmica e centralizada no tribunal, e sei que tem sessões judiciárias aqui
que funcionam de forma completamente independente. Sei. Se você funcionar em sistema, aconselho, se una à sua região, funcione de maneira sistêmica. Agora, se você vive um regional, uma região onde cada seção judiciária funciona de forma independente, eu repito o meu conselho. Estabeleça um modelo de governança que seja adequado à sua pequena estrutura. Não tenha a megalomania de querer copiar o modelo do Executivo Federal, o modelo, eventualmente, do Tribunal Regional Federal, porque não vai, essa roupa não vai caber em você. Ok? Muita atenção na hora de implementar a governança. E para terminar, só essa pergunta sobre o controle, tá? Vamos falar sobre controle. Quando a gente fala nesse contexto aqui que você está, porque hoje você está aqui num auditório composto, em sua maioria, por colegas do Judiciário. No Judiciário, veio uma norma do CNJ e falou: não temos mais Secretaria de Controle Interno. Agora temos secretarias de auditoria interna que funcionam na terceira linha, ex-terceira linha de defesa, hoje só terceira linha, fazendo a avaliação independente e objetiva da gestão. Por isso, ela não pode executar ato de gestão se não é cogestão. Perfeita do ponto de vista técnico e em obediência à IPPF, que é a Estrutura Internacional de Práticas Profissionais de Auditoria. Aí veio a Lei 14.133 e falou o seguinte: crie uma unidade de controle interno para poder fazer conformidade nas contratações. Aí o gestor falou: e aí nós do Judiciário vivemos um dilema hoje. E agora? Secretaria de Auditoria Interna versus atividade de controle interno, que em toda a lei é citada diversas vezes, sempre atribuindo uma atividade típica de gestão, de supervisão. E aí, doutor, como é que nós fazemos? Para os colegas que estão aqui do Judiciário, uma coisa é certa e vocês vão deliberar isso na comissão temática. As atribuições relacionadas à atividade de controle interno postas na Lei 14.133 não podem ser atribuídas à auditoria interna. Ponto. Ok? Agora veja. Secretaria de Controle Interno ou Controladoria Geral do município, que tem uma pessoa, como é que eu vou fazer para ser controle interno e auditoria interna se eu não posso misturar as duas funções? Vai ter como resolver, meus amigos? Não vai ter. E aí você aprendeu lá com a sua avó, com o seu avô, ou com aquela figura anciã de sabedoria que disse para você o quê? Aquilo que não tem remédio? Se você chega nessa estrutura onde controle e auditoria é uma pessoa, meus amigos, a não ser que o órgão crie uma estrutura interna para entregar a responsabilidade de auditoria a outra pessoa, doutor, até lá, você sim, e infelizmente digo isso para você, você vai ter que acumular essas duas funções. Mas sempre consciente, o que eu estou fazendo não está certo. E eu preciso alterar essa situação o mais breve possível. Tá bom? O mesmo se aplica, e eu já andei por esse Brasil afora conversando com vocês, inclusive muitos dos queridos colegas que estou vendo aqui hoje, já encontrei nas regiões. Você que vive esta situação na seção judiciária, onde você é uma pessoa só, no controle / auditoria, esta explicação que eu dei para o colega se aplica a você também. Tá bom? Obrigada, professor. Alguém mais? Uma pergunta para este nosso momento? O professor, ele vai... temos mais uma pergunta. Obrigada, John. Olá, professor. Parabéns aí pela explanação. Meu nome é Paulo também, seção judiciária do Acre. Boa, Xara. Tudo Paulo, a gente boa. Eu anotei uma pergunta aqui durante a manhã, mas eu vou reformular ela aqui na prática. Eu acredito que o problema que a gente vem enfrentando nas sessões, principalmente as menores,
não é nem a questão da normatização, porque nós entendemos que já há normatização e a gente tem a intenção de implementar. O problema é que nós não temos força de trabalho para isso, nesse momento, sabe? Por exemplo, veio as resoluções do CNJ sobre a sessão de auditoria interna, mas, por exemplo, nós não temos contador na sessão. E nós temos o planejamento da 14133. Mas para fazer um planejamento. Não tem de onde deslocar essa e não estão sendo permitidos até certo ponto. Então, eu diria que a pergunta que eu fiz foi a seguinte: como compatibilizar a frequente redução da força de trabalho com o aumento de rotinas procedimentais em exceção, né, da fase preparatória que a 1433 implementou? Show. Vamos lá. Muito rapidamente, para não privá-los aí da próxima palestra, que promete ser um show. Essa sua pergunta é muito boa. E eu vou te responder essa pergunta com algo que eu vivi de forma prática, tá? Tá, vamos lá, né, Angelita, Débora, lá em 2013, aí chega do CNJ o parecer 2. Quem lembra do parecer 2? Eita, até baixou o braço assim, não tem saudade. Parecer 2 do CNJ. Fazia uma avaliação da estrutura dos órgãos do Poder Judiciário e, a partir dessa análise, emitiu uma quantidade considerável de recomendações. Dentre as recomendações era a seguinte: olha, vocês precisam ter na auditoria um profissional de arquitetura, um profissional de TI, um profissional de engenheiro, que mais? Precisa... Rapaz, eu sei que no final das contas a auditoria ia ter umas 25 pessoas. Assim, cada auditoria por baixo ia ter 25 pessoas, assim, com conhecimentos múltiplos e tal. Aconteceu, doutor? Não aconteceu. Não aconteceu. E a gente andou pelo Brasil, inclusive, fazendo auditorias em obras, convidando nossos colegas, mando um grande abraço aí, doutor Lúcio, doutora Mônica, doutor Fábio, toda a galera aí da arquitetura, doutora Marcele, pegando emprestado os colegas da Secretaria de Arquitetura e Engenharia, colocando eles naquela segunda opção que tinha no parecer 2, que era de convocar, eventualmente, servidores técnicos para, ocasionalmente, participar da equipe de auditoria. E foi assim que a gente auditou várias obras do Brasil, auditorias que culminaram, inclusive, na salvaguarda, ali na economia de milhões de reais, nas auditorias que nós auditamos. Então, veja que nós tivemos que transformar o excepcional em regra. Por quê? Exatamente por isso que você falou. A gente não tem pessoal sequer para cumprir o requisito estrutural das normas do CNJ. Então, o que a gente precisa fazer é um diálogo sincero, franco, com quem está no CNJ. Você recorda também dessa, Angelita? A gente estava num evento lá no STJ, a gente abordou um colega de alta direção do CNJ e nós falamos para ele: queridão, olha só, essa norma que vocês colocaram aqui, ela não é aplicável. E aí a gente falava especificamente lá da questão da resolução 114, que colocava o controle interno para ficar revisando medição. Vocês lembram? Para revisar a medição, toda a medição tinha que passar pela unidade de auditoria para fazer, típica cogestão. Aí o CNJ estava de um lado falando ali a respeito do quê? Você tem que abandonar os atos, parecer 2, abandone os atos de cogestão. E numa outra norma falando, faça a verificação de toda a medição. Não, mas espera, eu tenho que seguir um dos dois, certo? Não me entendam mal. De forma nenhuma eu estou colocando qualquer tipo de crítica ao trabalho excepcional de vanguarda que o CNJ está fazendo. Mas nós precisamos externar essas nossas limitações aqui para o CJF, que é a cabeça do nosso sistema. Pega lá, doutor, a resolução 701 do PAC, de elaboração do PAC, e conversa aqui. Está aqui, ó, doutora Luana, doutor Fagundes, todos esses envolvidos na edição dessa norma, e converse francamente, essa norma não é realista. E o grande mestre Anderson Pedra, amigo nosso, diz com muita clareza e várias vezes: quando o direito não respeita a realidade não vai respeitar o direito. A norma vai ir para a gaveta e a gente vai ignorá-la. Portanto, vamos aproveitar essa proximidade, vamos aproveitar este nosso evento aqui
da Justiça Federal, esta aproximação dos TRFs, das sessões judiciárias e do Conselho, e vamos, como diz o meu filho de 16 anos, dar real. Tá bom? Vamos mandar real e vamos abrir o verbo aqui, porque este é o ambiente propício para essas discussões e, se necessário, a gente melhorar as nossas normas. Ok?